Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã, tema trimestral: Deuses Fake, Ídolos Antigos e Desafios Atuais. Lição 2: Prostituição cultual, idolatria como sedução e adultério espiritual. Números 25, 1 a 18. Introdução. Muitas vezes, sem perceber, nossa conduta e visão de mundo são moldadas por valores estranhos à fé cristã. Ídolos contemporâneos disputam os afetos do nosso coração. Em nome da tolerância ou da relevância, corremos o risco de nos afastar dos princípios de Deus. O texto de hoje aborda esse perigo. Israel, abençoado e protegido pelo Senhor, cede à sedução do pecado e se corrompe. Esse episódio segue um padrão recorrente nas Escrituras. Grandes manifestações da graça de Deus são seguidas por revelações da idolatria humana. Vemos isso após o Sinai, com um bezerro de ouro, Êxodo 32, na ordenação de Arão, com o pecado de Nadab e Abiú, Levítico 10, no pacto com Davi, seguido de seu adultério, e no domingo de Ramos, que precede a crucificação. Números 25 expõe essa falha. Após as bênçãos proféticas de Balaão, Números 22 a 24, Israel se entrega à prostituição cultual com mulheres moabitas. Números 31, 15 e 16 revela que isso foi parte de um plano de Balaão, que, não conseguindo amaldiçoar Israel, estimula sua corrupção moral. O que a maldição divina não faria, a sedução idólatra realizou. Esse episódio nos alerta para a natureza da batalha espiritual. Ela ocorre nos desejos e fidelidades que cultivamos. A prostituição de Israel não foi apenas física, mas espiritual, um adultério contra Deus. Assim como em Gênesis 6 e outras alianças ilícitas, Israel se desvia ao buscar comunhão com os ímpios, em vez de ser luz para as nações. O que esse episódio nos ensina sobre Deus? Como ele responde à infidelidade do seu povo? A lição não trata apenas de moralidade ou sexualidade, mas da fidelidade ao Senhor. A boa notícia é que Deus permanece fiel. O Evangelho já aparece aqui no contraste entre o coração idólatra do povo e a fidelidade inabalável do Senhor.
Tópico 1. A fidelidade de Deus é vista na sua resposta. Números 25 começa com Israel acampado em Sitim, próximo a Jericó, separado apenas pelo rio Jordão. Foi o último acampamento antes da entrada na Terra Prometida. Ali o povo cai na armadilha da idolatria e da imoralidade. O pecado não foi um deslize isolado, mas resultado de uma sedução deliberada, promovida pelas mulheres moabitas, ligadas ao culto de Baal, deus cananeu da fertilidade, e aos ritos sexuais. O texto mostra que o povo não apenas se prostituiu fisicamente, mas também espiritualmente, inclinando-se diante de deuses pagãos. Isso acendeu a ira do Senhor, pois Israel não deveria assimilar os padrões das nações ao redor, mas rejeitá-los e permanecer fiel à aliança. O plano divino era que, ao entrarem em Canaã, os israelitas destruíssem os altares e postes ídolos. Deuteronômio 7:5. No entanto, em vez de agentes de juízo, tornaram-se idólatras. Deus então responsabiliza os líderes de Israel e ordena que os culpados sejam enforcados publicamente. Versículo 4. Esses chefes haviam sido instituídos para conduzir o povo com sabedoria, mas falharam, toleraram o pecado e permitiram sua disseminação. Moisés, ao receber essa ordem, suaviza a sentença. E em vez de executar os líderes, manda matar apenas os homens que se uniram às moabitas. Versículo 5. Muitos intérpretes entendem que a praga subsequente foi juízo pela desobediência de Moisés. Como resultado, uma praga enviada por Deus consome 24.000 israelitas. Versículo 9. Para um povo de aproximadamente 2 milhões, essa perda foi devastadora. Não se tratou de uma tragédia natural, mas de um sinal claro do juízo divino sobre a infidelidade. Mesmo sendo um relato histórico, o padrão teológico do texto tem implicações diretas hoje. Deus não é indiferente ao pecado do seu povo. A idolatria e a infidelidade continuam sendo um problema grave entre cristãos. Hoje, os falsos deuses se manifestam nas prioridades, desejos e estilos de vida que adotamos. O adultério espiritual não ocorre apenas quando negamos nossa fé, mas também quando nos conformamos à mentalidade do mundo. Além disso, o autor de Hebreus adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14.
Quando perdemos de vista a santidade divina, corremos o risco de cair numa graça barata, que perdoa o pecado sem exigir transformação. O texto ainda revela 2 modos de lidar com o pecado, explicitamente, como os líderes que toleraram a idolatria, e de forma sutil, com Moisés, que suavizou a sentença divina. Quantas vezes fazemos o mesmo? Racionalizamos pecados, minimizamos sua gravidade ou buscamos justificá-los culturalmente. Estamos sendo seduzidos pelos deuses ao nosso redor? Estamos negligenciando a santidade que Deus exige de nós? Tópico 2. A fidelidade de Deus é vista na sua promessa. Versículo 5. O pecado de Zimri agrava ainda mais o cenário. Enquanto o povo chorava diante da tenda da revelação, lamentando a praga e suas consequências, Zimri, um líder da tribo de Simeão, desafia abertamente a santidade de Deus, trazendo uma mulher midianita e cometendo imoralidade para dentro do acampamento. Foi uma provocação pública e consciente. Até então, os atos de prostituição e idolatria haviam ocorrido fora do acampamento. É neste momento que o zelo de Finéias, neto de Arão, se destaca. Diferentemente de Moisés, que antes havia suavizado a ordem divina, Finéias não hesita. Ele se levanta, toma uma lança e mata Zimri e Cosbi dentro da tenda. Sua ação, embora drástica, manifesta o juízo de Deus e interrompe a praga. Finéias compreende que a justiça divina exige uma resposta radical ao pecado. Deus não apenas aprova a atitude de Finéias, mas o recompensa com uma aliança de paz. Versículo 12. E um sacerdócio perpétuo. Versículo 13. Isso revela um princípio teológico profundo. A santidade de Deus exige juízo, mas esse juízo é sempre acompanhado por provisão divina. Provisão graciosa. A ação de Finéias aponta para uma realidade maior. O pecado exige expiação. Como afirma Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O gesto de Finéias prefigura o sacrifício necessário para a reconciliação com Deus. E, assim como Deus proveu um sacerdote fiel naquele tempo, Ele também proveu um sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Ele não apenas ofereceu um sacrifício, Ele foi o próprio sacrifício, entregando-se por nossos pecados. Finéias representa o tipo de sacerdote que Deus deseja, alguém que não se corrompe,
que zela pela santidade do Senhor. Cristo cumpre esse ideal plenamente, como nosso sumo sacerdote santo, inculpável e separado dos pecadores. Hoje, como cristãos, somos chamados a esse mesmo sacerdócio santo. 1 Pedro 2,9. Isso significa não ser complacente com o pecado, mas agir com zelo pela santidade de Deus, apontando sempre para o único caminho da redenção, Jesus Cristo. Tópico 3. A fidelidade de Deus é vista na sua sentença. Versículo 16 a 18. O desfecho de Números 25 mostra a sentença de Deus contra os povos que se opuseram abertamente a ele. O Senhor ordena a Moisés: atacai e feri os midianitas, porque eles vos atacaram com as ciladas com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe. Versículo 17 e 18. A destruição dos midianitas se concretiza em Números 31 e volta a ser destacada em Juízes 6 a 8, quando Gideão é chamado a derrotá-los. Um detalhe chama a atenção. Embora os moabitas também tenham seduzido Israel, não receberam a mesma sentença imediata. Já os midianitas são destruídos por terem se colocado em guerra aberta contra o Senhor. Isso revela que o juízo de Deus é proporcional à rebelião deliberada. Sua ira se acende contra o pecado, mas ele também oferece salvação. No entanto, quando há persistência em desafiar a Deus, o juízo é inevitável. Essa realidade se repete nas Escrituras. Povos que endurecem o coração contra Deus acabam destruídos. E esse princípio permanece válido. Quem resiste ao Senhor colherá as consequências da própria rebelião. No entanto, a história de Ruth mostra outra possibilidade. Ela, moabita, rompe com a idolatria de seu povo, volta-se para o Deus de Israel e é acolhida pela aliança. Ruth torna-se antepassada de Davi e, consequentemente, de Cristo. Mateus 5. O contraste entre os que persistem na rebelião e os que se arrependem é marcante. Os midianitas e os moabitas idólatras são julgados, mas Ruth encontra redenção. A fidelidade de Deus se manifesta tanto no juízo quanto na graça. Ninguém está condenado por sua origem ou passado, mas pela resposta que dá a Deus. Quem se submete a Ele encontra vida. Quem permanece em guerra encontra a destruição. Estamos resistindo ao Senhor ou buscando refúgio em sua misericórdia? Que sigamos o exemplo de Ruth, abandonando a idolatria do nosso tempo, e nos rendendo à fidelidade do Deus vivo. Conclusão: a resposta de Deus ao pecado sempre envolve sua ira. Sua santidade não tolera infidelidade,
como se vê quando ele ordena a punição severa aos líderes de Israel. O pecado exige juízo, e Deus jamais o trata com indiferença. Desde o início da revelação bíblica, a ira divina precisa ser aplacada. Em Números 25, esse apaziguamento veio pela ação de Finéias, cujo zelo desviou a ira do Senhor e lhe garantiu uma aliança perpétua. Mas Finéias era apenas uma sombra de alguém maior. Sua atitude aponta para o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele não apenas ofereceu um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Assumiu a ira de Deus, tornou-se o mediador perfeito entre Deus e os homens. Nele, vemos a resposta, a promessa e a sentença de Deus. A resposta ao pecado, a promessa de redenção e o juízo sobre os rebeldes. Toda a história bíblica aponta para a suficiência do Cristo, do sacrifício de Cristo. A ira de Deus contra o adultério espiritual da humanidade foi colocada sobre ele. Como essa realidade transforma a sua vida? A aplicação. A fidelidade de Deus brilha na cruz de Cristo, onde a justiça e a misericórdia se encontram. A ira contra o pecado foi satisfeita, a graça estendida. Agora, cabe a nós escolher: rendemo-nos ou persistimos em rebelião? Alegre-se na cruz de Cristo. O horror da cruz, onde Cristo suportou a ira divina por nós, é também nossa única esperança de redenção. A ira que deveria nos atingir foi satisfeita em Jesus. Por isso, devemos olhar para a cruz com gratidão, não apenas com pesar. Concluímos a leitura da lição 2, Prostituição cultual, idolatria como sedução e adultério espiritual. Texto básico, Números 25, 1 a 18. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.